Olá amigos, meu nome é Luiz Rurriva, sou autor do livro Evangelho Fácil. Estamos falando nessas videoaulas para entender um pouquinho mais sobre o Evangelho. A proposta foi elaborar infográficos para poder ter um entendimento didático de como é que funciona o Evangelho. Agora vamos falar sobre Deus. Todos na visão espírita já conhecem. A visão espírita, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta que é Deus, resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Logo, Deus não é alguém, uma pessoa, um ser. Logo, Deus não seria criado, porque se fosse alguém, quem foi que criou esse alguém? Sai desse conceito. Mas há uns itens bem interessantes que vamos ver aqui no nosso desenho, ilustração. Diante da formação, quando foi feito os planetas, as estrelas, os planetas têm 5 níveis. Os espíritos nos informam isso. São 5 etapas na sua evolução. Na parte superior, vemos como são os chamados mundos primitivos, que são os destinados às primeiras encarnações das almas das humanidades, não só na Terra, sino em outros planetas também. Isso quer dizer o quê? Nesse primeiro círculo superior, nós observamos, né, o planeta em formação, está se formando as primeiras formas de vida, saíram os animais, né, agora já está na espécie humana, e finalmente começa a acordar os homínidos e tem as suas primeiras experiências reencarnatórias individualizadas, já que os animais também estão começando seu processo de reencarnação, mas aqui são as primeiras encarnações individualizadas com espécie de alma humana, né? E aqui tem um detalhe: nós sabemos que nosso planeta Terra, há uns 20, 25 mil anos atrás, recebeu de um outro mundo, né, os espíritos exilados de Capela. Foram milhares de espíritos que vieram à Terra, justo no momento em que só tínhamos Homo sapiens, o homem de Neandertal tinha desaparecido, então a Terra estava homogênea, tinha passado o mundo primitivo, acabaram as cavernas e entrava a Terra uma nova etapa. A humanidade da Terra, que basicamente a grande maioria, iria receber espíritos vindos de um outro mundo, que é Capela. Ok? Vamos lá. Então, isso foi um período há uns 25 mil anos atrás. Entramos à segunda etapa do círculo, o chamado mundo de expiação e provas. Nessa etapa, há um predomínio do mal, mas já começam a surgir as primeiras noções do bem. No mundo primitivo, o mal predomina. É uma ignorância do bem, né? A ignorância do bem é o que existe na Terra. No mundo de expiação e provas, começa a ter-se noções do bem. Ainda o mal predomina, mas já há as posturas das primeiras formas de progresso, espiritualidade, crescimento, melhoria, enfim, com arte, começa a surgir as primeiras noções do bem. Nós estamos para entrar nessa fase 3. Vamos falar da fase 3 primeiro. Mundo de regeneração. As almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Quer dizer que nossa Terra vai entrar nessa terceira fase. Estamos na etapa de transição. É um período longo. Se anterior, vemos no desenho, o segundo círculo começou há 25 mil anos e agora estamos na transição, poderia-se dizer que o próximo ciclo, ou cada círculo, é um período mais ou menos de 25 mil anos, né? E nesse momento a nossa Terra está recebendo espíritos de outros mundos para ajudar a seu crescimento. Há um detalhe interessante, é que no mundo espiritual, os guias espirituais manipulam os perispíritos. Então, quando a Terra estava no primeiro estágio do mundo primitivo e foi passar para um segundo estágio,
os espíritos guias manipularam os perispíritos e com isso acabou o homem de Neandertal. Foi um processo nos perispíritos para deixar uma coisa homogênea, um corpos com capacidade muito próximas que temos nós hoje, né? E permitir capelinos reencarnar-se. É um processo de alguns 5.000 anos. A Terra está vivendo essa mesma etapa agora. Quer dizer que os próximos 1.000, 2.000 anos, os perispíritos, e já começou, um processo de tornar eles mais belos. As novas gerações vão vir mais bonitas, intelectualmente mais despertas, com mais pequenininhos, mais lúcidos. Né? Você já vê hoje, as criancinhas já estão aí, uma coisa impressionante, já vem com o chip, que é um aplicativo pronto, né? Porque estão vindo novas gerações. Há um processo de manipulação no mundo espiritual para deixar elas mais altas, mais esbeltas, mais bonitas, intelectualmente mais e com coração mais nobre. Vamos chegar, o nosso planeta chegará ao estágio 4, mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. Aqui um detalhe, quando a gente esteja no mundo de regeneração, o mal e o bem vão estar igual. A gente diz assim, o mundo de regeneração só vai ter bem. Não, mal e bem igual. Mundo feliz é o nível 4, que vai ser o bem acima do mal. E o último nível são os mundos celestes ou divinos, onde só reina o bem. Tem 2 itens mais para falar aqui. Se existem milagres, os espíritos falam que não existem milagres. Nada destrói as leis criadas por Deus, que são perfeitas. O que existem são fenômenos que a gente não conhece. Mas como assim? Eu tinha um tumor, eu fiz uma prece e sumiu o tumor. É um milagre. Não, não é não. Os espíritos podem ter manipulado no perispírito, desmaterializado esse tumor e ter feito uma cura. Existe sim explicação. O que a gente não conhece é outra coisa. E um outro item que é fantástico. Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da religião? Para que servem as religiões? Vamos lá. Os espíritos responderam que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança seu objetivo. Então, meu amigo, independente da doutrina, escola, filosofia, onde esteja, se tua filosofia não te faz uma pessoa melhor, não está cumprindo o seu objetivo. O objetivo de uma doutrina, uma filosofia religiosa, não é você ter casa, carro, nada disso. Né? O objetivo de Jesus não foi nisso, nunca Jesus falou isso. Né? O objetivo é te fazer uma pessoa de bem, uma pessoa melhor. E isto é fundamental para nosso crescimento. Se a tua doutrina não te faz uma pessoa mais humilde, não te faz uma pessoa mais caritativa, não está funcionando. Isso também vai para a casa espírita. Não vejo, ou não entendo, líder espírita vaidoso, orgulhoso. Não existe isso. Né? Não entendeu nada da proposta, não entrou em seu coração. Vai desencarnar, vai para um brau. Tu serviu o quê? Virou um erudito do conhecimento, mas não fez nada. Né? Então, muito cuidado, e a gente lembre muito essas pautas que os espíritos superiores nos dão. E isso vale também para nós. Próximo item é a oração. Os espíritos falam que pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-los em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. A prece é uma invocação pela qual o homem entra em comunicação, pelo pensamento, com o ser a quem se dirige. Jesus nos fala: quando quiseres orar, entra ao teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em segredo. E Deus, que vê o que se passa em segredo, recompensará. Oh, que detalhe! Ora em segredo, íntimo. Pessoas gostam de se exibir na sua oração. Oh, que coisa! Não dá. Vamos lá. A pauta dos espíritos para que uma prece funcione. Primeiro, o prece, como sabemos, é pensamento. O pensamento tem forma.
E para ele conseguir chegar aos planos superiores, tem que ser muito forte, no sentido de ser como dizem os espíritos, clara, simples e concisa. São os 3 níveis da prece para chegar ao alto. Clara, é muito importante que seja clara, fácil de entender. A prece que não se entende o que é pronunciado não tem valor. Eu vou colocar um exemplo. É o mesmo princípio do WhatsApp. Não sei como assim WhatsApp. Quando você está em uma situação complicada, a gente pede ajuda a um amigo, né? E a gente manda uma mensagem. Se a mensagem não é clara, o teu amigo não vai te entender. Às vezes você vê mensagem, né? TB, que não sei o que, só consonante, né? A pessoa esqueceu a vocal, né? Mas tudo bem. De qualquer jeito, quando a gente faz uma prece, tem que ser totalmente clara, né? A pessoa diz, mas eu tenho dificuldade para fazer prece, é difícil. Né? Pensa, então, uma dica. Pensa que você está mandando um WhatsApp, tá? Para teu guia espiritual. Aí você põe, caro guia espiritual. Mas pensa que você está escrevendo. Aí fica fácil. Olha que coisa, que dica. Vamos lá. Então tem que ser clara. Segundo item, simples. A prece deve ser simples. Palavras complicadas ou frases criadas, não. Inclusive, há pessoas que gostam de fazer preces complicadas, né? Eu tenho um medo quando tem algumas palestras espíritas. Antes da palestra vai ter uma prece. E o companheiro faz uma palestra na prece. Esse não é prece, não. Isso não é prece, é uma palestra. Né? 20 minutos de prece não existe. Né? A pessoa, não, é porque não, é mentira. Você está fazendo uma palestra. Não chamaram você para fazer a palestra, você está fazendo uma palestra na prece. Vamos lá. Tem que ser clara, tem que ser simples. Simples. A prece tem que ser simples. Pessoas gostam de palavras rebuscadas, gostam de falar. Eu vi uma pessoa falando, parece recitar uma prece. Não é prece isso, meu amigo. E o último item, concisa. Cada palavra, olha o que os espíritos falam, hein? Cada palavra deve nos fazer refletir sobre o que é pensado, pronunciado. Cada palavra. E eu vejo pessoas que fazem, por exemplo, o Pai Nosso, que é lindíssimo. Mas se cada palavra fosse pensada, tudo bem. Agora falar, Pai Nosso que está no céu, Deus, né? E assim, né? Nem falar quando eu vejo jogadores de futebol, né, no time, já vai começar, Pai Nosso, que coisa? Não estão orando nada, tá? É um grito de guerra, na verdade. Então, Pai Nosso tem as pautas básicas, né? Louvar, pedir e agradecer. São as pautas que os Espíritos nos falam. E às vezes eu sinto falta, né? A gente quase não louva. Eu vejo nossos irmãos de outros credos, tem muito louvor, é muito lindo, né? Os cânticos que os primeiros cristãos faziam, né? Eram homenagens de louvor, eram os primeiros, e que são nossos guias hoje, eles eram os primeiros cristãos. Eles iam ao circo cantando, em devoção. A gente esqueceu a primeira das leis da natureza, que é a lei da adoração. Não, porque a gente vai se confundir, terrível, porque senão o movimento espírita pode ficar frio, por um medo de ficar comparado com as religiões convencionais, a gente fica frio, e não, é a primeira das leis, a adoração, e os espíritos nos falam que tem que ser concisa, forte, louvar, pedir, agradecer, os 3 passos, e nós geralmente pedimos e agradecemos, mas não louvamos, não somos gratos a Deus. Então o primeiro passo, louvar, pedir e agradecer. Então, meus amigos, terminamos mais uma aula das nossas classes do Evangelho Fácil. Até a próxima.